amigos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Bom, nos vídeos passados eu vim falando sobre alguns remédios de Deus, né? Já falei sobre o remédio da paciência, o remédio do amor, o remédio da fé, o remédio da caridade, o remédio da felicidade. E hoje falarei sobre o remédio da coragem. Coragem que é algo que mexe muito comigo, porque podemos perceber a coragem em vários discípulos do Mestre, né? E até no próprio Mestre, né? Que não tem comparações, né? Os discípulos, os trabalhadores do Cristo, eles são pessoas extremamente corajosas, né? Os apóstolos foram e são pessoas corajosas, né? Eles deram exemplos aí para nós. Bom, quando falamos de coragem, automaticamente nós pensamos também no medo, né? O medo talvez seja uma emoção que mais perturba a alma humana, porque o medo, ela é a causadora de doenças, né? Porque o medo, ela gera em nós energias pesadas, negativas, e também nos paralisa, né? Nós ficamos paralisados por conta do medo. O medo de tomar decisões, o medo da mudança, o medo de buscar coisas novas, o medo de manifestar-se, o medo de mostrar a essência da alma, né? O medo do julgamento. Quantas coisas, ao observarmos, geralmente nós trazemos medo de alguma coisa, né? Existe aquele que tem medo de ser julgado, né? O medo de falar em público, de errar, o medo da opinião dos outros. Aquele que tem medo de doenças, né? Nós sempre vamos apresentar alguns medos. Porém, em dose certa, o medo ele é necessário, né? Porque senão também colocaríamos a nossa vida em risco, né? E a lei de conservação, ela também é necessária, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, a lei de conservação. Porém, esse medo em excesso, ele nos impede de fazer aquilo que queremos. Ele nos impede de fazer aquilo que desejamos fazer, né? Quantas vezes a pessoa está dentro de um caixote, até numa profissão, né? Ela acha que ela precisa fazer aquilo. Se eu fizer aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto, eu posso ser julgada, né? Porque as pessoas esperam mais de mim, as pessoas querem me ver assim. E às vezes a gente vive à mercê do que o outro quer, por medo do julgamento, né? Ou seja, por trás do ser controlado pela opinião do outro, né, pela manipulação dos outros, existe em nós o medo, né? E quando adoecemos também, nós também adquirimos mais medo ainda, desenvolvemos mais ainda o medo, que é o medo da morte, o medo de morrer. E às vezes nós pioramos o nosso quadro médico, nosso estado de saúde por conta do medo. Precisamos mudar essa visão, precisamos desenvolver em nós a coragem de lutar um bom combate, de aceitar aquilo que a vida nos oferece, né? Tudo que formos fazer, sempre irá existir aquilo que é bom para mim e sempre existirá de alguma forma, aquilo que vai tentar nos jogar para baixo, que vai ser o lado negativo, o lado ruim. Porém, a gente precisa ter coragem para enfrentar, né? Se você toma uma decisão para seguir os seus sonhos, aquilo que você acredita, pode sempre ter a crítica, né? A pessoa que vai criticar. Mas se eu tiver coragem para enfrentar, eu vou seguir as minhas ideias, os meus pensamentos, né? A doença, ela vem com a dor, né? Mas se eu tiver coragem, eu vou enfrentar aquilo que a vida está me oferecendo, porque eu sei que naquele momento
ela é necessária. Se ela chegou, se a doença chegou, ela é necessária. E também as críticas, a dor, tudo isso, são ferramentas que nos ajudam a progredir, que nos ajudam a crescer, né? Então temos que olhar a vida, os desafios, os problemas, as coisas negativas, as coisas ruins, com um olhar diferente também, né? Não é se encolher naquilo, é enfrentar um bom combate, é ter força para enfrentar um bom combate e encarar de frente tudo aquilo que nos chega, né? E também a coragem, ela é sinônimo de fé, né? Porque a pessoa que tem fé, a fé e a coragem andam lado a lado, porque a pessoa que tem fé, automaticamente ela também terá coragem, né? Um exemplo disso são os apóstolos, que eu falei no início, né? Quando Pedro, por exemplo, vai andar sobre as águas na companhia de Jesus e ele dá os primeiros passos e ele consegue, né? Mas quando ele observa o que está à volta e ele sente medo, ele afunda na água, ele afoga. Isso é um símbolo para nós, né? Olha que bonito. Quando eu me entrego ao medo e perco a minha fé, eu afundo, eu vou descendo, né? E isso também acontece conosco, né? E aí Jesus fala, homem de pouca fé. E aí Jesus o levanta e aí ele vai demonstrando que a coragem ali é o que mantém ele em pé sobre as águas. E Pedro também seria esse sinônimo de coragem, né? Que lá depois, na crucificação de Jesus, ele nega por medo, covardia, né? Ele nega Jesus 3 vezes. Mas depois ele tem a coragem de enfrentar, né, o Império Romano na perseguição e ele prega mesmo o Evangelho e vai levando o Evangelho de canto a canto sem medo do que aconteceria com ele. E quando ele é crucificado, porque Pedro também foi crucificado, ele teve a coragem. Ser crucificado já é algo, vamos pensar que é algo muito difícil, né? Poucos de nós teríamos condições de enfrentar uma morte assim, né? Então Pedro também foi crucificado e ele teve a coragem de pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu mestre. Olha a coragem desse homem, né? Que uma atitude dessa movimenta, causa nos outros um sentimento de reflexão, né? Tipo, quem que é esse homem que segue o Mestre Jesus? Eu vou conhecer, né, o que ele pregava. E aí também automaticamente transformava aqueles que presenciaram a cena, né? Então, a coragem de enfrentar as doenças que nos chegam, tendo a certeza de que a cura virá. Mas a cura virá sempre, mas existem pessoas que ainda desejam e buscam a cura e não são curadas. Bom, nós precisamos entender que a doença ela chega para transformar uma transformação interna, para uma transformação íntima. Então a cura ela chega de qualquer jeito, mesmo que a cura do corpo não chegue, mas a cura do espírito chega sempre, né? Então precisamos ter essa ideia de que se vivermos no medo e esquecermos da coragem do bom combate, nós vamos estacionar e aí será necessário a dor chegar para nos impulsionar, nos alavancar para a vida, certo? Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.